O sistema penal brasileiro frustra o principal papel do direito penal, que é o de papel de prevenção geral. É as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa. Este papel o direito penal não desempenha no Brasil. Essas pessoas não têm medo de nada, tanto que 3 anos depois da Operação Lava Jato, continuam atuando da mesma forma. Da mesma forma. Nesta reação imensa, nessa operação abafa que existe no Brasil, em que há 2 lotes, os que não querem ser punidos, mas há um lote pior, dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E, portanto, apesar das mudanças, apesar da sociedade brasileira mobilizada, essas pessoas ainda não se deram conta de que a gente precisa de um outro país e que a gente está vivendo um momento de refundação e que nós vamos frustrar a sociedade brasileira se nós dissermos que o modelo antigo é que era bom. Ninguém interpreta a Constituição, e muito menos o direito penal, para atender clamor público. E nisso estamos todos de acordo. Mas uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. E aqui chego, presidente, ao último tópico do meu voto e peço desculpas por ter me alongado, mas eu considero que este é um momento dramático do Supremo Tribunal Federal e do país. Eu acredito que a história é uma marcha contínua na direção do bem, e ela nem sempre é linear. Mas esse é um passo atrás muito largo que nós vamos dar. Muito frustrante, duro mesmo, para mim e para a sociedade de uma maneira geral. Meu último capítulo chama-se O Direito e a Justiça baseados em evidências. Há 2 movimentos importantes que ocorreram no mundo nas últimas décadas. O primeiro foi o que se chama o giro democrático constitucional, ao qual nós aderimos com a Constituição de 1988, que é limitação do poder, centralidade dos direitos fundamentais e uma certa ascensão institucional das cortes constitucionais. O fenômeno foi em todo o mundo e acho que, com algum sobressalto até aqui, ajudou-nos o senhor e nós temos 30 anos de estabilidade institucional e acho que não há riscos para isso. Mas há um giro que nós ainda não conseguimos efetuar inteiramente por ideias antigas e arraigadas, que é um giro empírico-pragmático, em que é preciso, que é uma característica brasileira, latina, os portugueses já se livraram dela, que é um mundo de retórica vazia, alheio aos fatos, alheio ao que acontece no mundo real. Portanto, o empirismo significa a valorização da experiência, dos fatos, a verificação do que acontece no mundo real. E o pragmatismo, por isso a virada empírico-pragmática, consiste em verificar que tipo de resultados uma decisão ou uma política pública produz sobre a realidade, produz no mundo real, se ela é capaz de satisfazer adequadamente as demandas existentes. E, portanto, a pesquisa empírica é a grande novidade do direito contemporâneo, com a ajuda valiosa, e a nossa presidente atuou intensamente nesse sentido, a participação valiosa do Conselho Nacional de Justiça, produzindo números, e anteriormente o ministro Lewandowski, e, portanto, agora a gente já sabe, o congestionamento está em primeiro grau, o congestionamento está na execução, o congestionamento está na execução fiscal, e, portanto, você pode pensar soluções com base em